como que nós estamos? Se por um acaso você é novo neste canal e este é o primeiro vídeo que você está assistindo, muito prazer, eu sou o Mítico Roche e hoje você vai assistir um vídeo sem edição, porque esta semana o meu editor ele está de férias e eu vou subir o vídeo assim mesmo, cruzão. Mas fique aqui, continua aqui que o tema vai ser bom e assista até o final, beleza? Se por um acaso você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixa seu like, ative a notificação, deixa seu comentário também. E me siga lá no meu Instagram, @roxemitico, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, beleza? Que é que a gente vai falar? Bom, esse vídeo vai estar sem edição, então eu vou tentar enrolar o menos possível. Juro que eu vou tentar gaguejar o menos possível também, mas vai ser um bate-papo, tá? Vamos levar isso como um bate-papo. O que a gente vai falar sobre o que a gente vai falar hoje? O tema do vídeo de hoje vai ser sobre IDME. Por que eu resolvi falar sobre esse tema? Se por um acaso você não sabe o que é IDME, IDME é bullying aqui no Japão, tá bom? E eu resolvi falar sobre esse tema porque semana passada e essa semana a gente abordou esse tema nos meus stories, né, no meu Instagram. Eu vou deixar salvo nos destaques caso você queira ver, tá bom? No meu Instagram. E por que esse tema surgiu? Porque no começo desse mês saiu uma matéria no BBC News sobre um caso de uma adolescente brasileira que ela foi ameaçada de morte na escola e os pais levaram esse caso tanto para os superiores da escola quanto para as autoridades japonesas, né, tipo para a polícia e nada aconteceu. Entendeu? E aí vieram falar pra mim, eu nem tava sabendo disso, desconhecia totalmente, eu quase não leio o jornal nem nada. E aí trouxeram esse caso lá nas minhas caixinhas de perguntas e eu falei sobre isso daí, sobre o meu ponto de vista. E compartilhei várias coisas lá no meu Instagram. Se por um acaso você quer ler essa matéria, eu vou deixar também aqui, tá bom? Na descrição do vídeo, para você ver mais sobre. Mas assim, o que é que eu quero falar? Sobre o que eu quero falar hoje? Eu quero falar sobre como você prevenir o seu filho de sofrer bullying aqui no Japão, entendeu? Então assim, eu fiquei muito revoltada, não diria revoltada, mas assim, toda vez que eu vejo esses casos acontecendo aqui no Japão, gente, me dá um certo incômodo, porque, cara, pra mim, antes de mais nada, antes de vocês, né, como pais, como adultos, vocês se revoltarem, entendeu? Em relação ao bullying, ou, tipo, ficarem levantando essa questão de, ai, o japonês fica fazendo IDME, fica só fazendo bullying com estrangeiros e tudo mais, blá, 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 blá. Vamos lembrar que o bullying, o IDME, ele existe em qualquer lugar no mundo. No Brasil também é muito comum, né? A gente não fica falando o tempo todo sobre o racismo, o preconceito, sociedade machista, homofobia e tudo mais. Tudo isso também é bullying, entendeu? O que é o bullying? O que é o IDME? É quando um agressor, ele encontra uma vítima que é de alguma forma mais fraca, né, que ele se acha superior, ele se acha mais forte que essa vítima e ele agride essa vítima, seja fisicamente, verbalmente, agora, né, no mundo que a gente vive, seja no cyberbullying, o que quer que seja. E se a gente for lembrar bem, isso é praticado ao longo da nossa vida inteira. É tanto sofrido quanto praticado ao longo da nossa vida inteira. Quem aqui nunca passou por algum episódio de coação? Nunca foi coagido, ainda mesmo na fase adulta? Quem aqui nunca passou por um episódio de humilhação mesmo na fase adulta? Entendeu? É muito comum isso daí acontecer. Acontece que, por que na fase de adolescência e infância esse tema ele provoca muito mais repercussão? Porque nossas crianças, nossos filhos, eles ainda não têm uma personalidade forte para se defender, né? Porque eles tipo isso daí acaba interferindo na parte psicológica deles, que vai interferir ao longo da vida deles, entendeu?
E aí, como que eu falaria pra você pai, você mãe, ou você mesmo adolescente, né, que tá assistindo esse vídeo, se por um acaso você tá estudando na escola japonesa, ou você se identificar com essa situação, como que eu falaria pra você é, prevenir isso, ou então se proteger disso? Fortaleça-se, entendeu? Você como pai também, você, cara, gente, vocês como pais, vocês são os adultos, vocês precisam direcionar os seus filhos, entendeu? Para eles se protegerem, porque senão acontece isso que aconteceu na matéria. Gente, eu tô falando aqui como uma pessoa que já estudou em escola japonesa, tenho experiência, eu já passei também por esses episódios, entendeu? De de bullying, de Dime, já apanhei na escola, já fui excluída da turminha, já, entendeu? Sofri também essas coisas, tanto no Japão quanto no Brasil, porque eu sempre era. Eu sempre tava mudando de escola, né? Eu já contei aqui minhas histórias que eu fui e voltei do Japão pro Brasil várias vezes, então eu estava sempre entrando em escolas diferentes e sempre era aquela pessoa estranha, entendeu? Quando eu cheguei no Brasil, era aquela criançona, porque no Brasil as meninas são muito mais avançadas, né? E eu era tipo aquela criançona que eu não me encaixava naquele grupo. Aqui no Japão eu era aquela estranha também, de estrangeira, que não me encaixava em lugar nenhum. Então, assim, eu sempre fui um ser estranho e sempre me senti meio excluída, mas assim, isso nunca afetou. Não é que nunca afetou. Eu sempre usei. Isso me fortaleceu, na verdade, sabe? Todos esses episódios me fortaleceram. Eu, tipo, aprendi a me defender sozinha por conta de tudo que eu passei. E isso daqui é o que eu recomendo todos os pais fazerem com seus filhos. Quando a gente fica querendo super proteger os nossos filhos de toda a maldade que existe no mundo, porque ela existe e você não vai estar sempre com o seu filho, você não vai estar sempre do lado do seu filho para proteger ele, quando você fica tentando proteger ele sempre, você tá tirando a oportunidade do seu filho dele aprender a se defender, entendeu? Então, assim, o meu filho, por exemplo, eu sempre deixei muito claro para ele: resolva você as suas questões, entendeu? Se você não tem a capacidade de saber sim, de aprender a se impor, né, de se impor dentro da escola com seus amiguinhos, imagina o que o mundo não vai fazer com você, sabe? Então o Vitor, ele sabe que ele tem total liberdade para, se por um acaso ele for coagido, se por um acaso ele passar por algum episódio de humilhação, se por um acaso alguém se quer tentar subir em cima dele ou praticar bullying com ele, praticar o idime com ele, meu, desce o cacete, por favor. Porque tem batalhas que eu não posso lutar por ele, gente. Assim como você não pode lutar pelo seu filho. Você não pode chegar e, tipo assim, se um menino, né, da idade dele for lá e bater nele, ou humilhar ele, ou zoar ele, você não pode ir lá descer o cacete na porra do moleque. Você não pode, entendeu? Aí sim você vai ser preso, aí sim, ó. Mas agora, quando o seu filho, ele faz isso, quando o seu filho, ele vai e resolve a batalha dele, nada vai acontecer com ele. O máximo que ele vai levar é uma advertência, entendeu? Mas e aí? Meu, sabe, tipo, tá provado a advertência, ele tava se defendendo, entendeu? E geralmente, se o seu filho não faz isso, ele vai continuar sofrendo bullying, sofrendo bullying, sofrendo bullying. Por quê? O agressor, ele só agride quem é mais fraco que ele. O agressor não agride quem revida ele, entendeu? Todo agressor é covarde, independente da nacionalidade, independente da raça, cor, credo, o que quer que seja. Seja aqui no Japão, lá no Brasil, o agressor, ele é um covarde, ele só faz bullying, só pratica maldade, só pratica essas coisas quando ele se acha mais forte que o outro. Ele nunca vai fazer isso com alguém que ele acha que é mais forte que ele, entendeu? Então, por isso que ele somente agride quando ele está, né, com os amigos, quando está com várias pessoas, ou então quando o serzinho ali é mais fraco que ele. Por isso que você, meus, a nossa obrigação como pais, né, a gente precisa fortalecer os nossos filhos. A gente precisa ensinar eles a se defenderem. A gente precisa ensinar eles a lutarem as próprias batalhas, porque não estaremos aqui o tempo todo com eles. E o mundo,
existe maldade no mundo, pelo amor de Deus. Se seu filho não consegue lidar com o bullying na escola, na infância, na adolescência dele, imagina como que o mundo não vai massacrar esse moleque. Isso daqui vale também, tá bom, gente, para o caso de, por exemplo, de fábrica. Quantos casos que eu não vejo de chefes, né, praticando idime com, aqui no Japão seria abuso de poder, né, com funcionários. É muito comum, é muito comum. Só que aí que tá, com quem que eles praticam? Com quem eles veem que é fraco, cara. Porque aqui no Japão o sistema de hierarquia é muito forte, né? E aí, eu não tô falando aqui, eu não tô, tipo assim, induzindo vocês a, resolver tudo na agressão. Não é isso, mas saibam se impor, saibam ensinar o seu filho a se impor, saibam, tipo assim, impor respeito, entendeu? Ninguém precisa passar por humilhação. Uma coisa é você admitir o seu erro. Se você tá errado, admita o seu erro. Baixa a sua cabeça e admita o seu erro, entendeu? Agora, se não, se a pessoa ela só tá abusando do poder dela, se ela, tipo, tá sobressaindo, tá, né, te humilhando, você não é capacho de ninguém, você não é saco de pancada de ninguém, pelo amor de Deus, nem o seu filho, entendeu? Independente da raça, da nacionalidade, do credo, da cor, do que quer que seja. Então, assim, isso vale não só aqui pro Japão, mas também pro Brasil. E tenham em mente que aqui no Japão, as nossas crianças, elas estão sim mais suscetíveis a isso, porque o Japão é um país fechado, porque eles são diferentes mesmo, não é um país que tem a miscigenação igual tem no Brasil, entendeu? Então, assim, antes do seu filho entrar na escola, já prepara o psicológico dele, né, que isso daí pode acontecer, que se por um acaso isso daí acontecer, resolva, ensine ele a resolver. Ou então tá, vai, traga primeiro pra você, mas saiba que se o seu filho trazer para você, vai acontecer isso. De você ir lá levar para a escola ou então levar para as autoridades e nada acontecer. O Vitor mesmo, eu fiquei muito espantada, porque nisso que eu trouxe esse tema, né, no Instagram, ele contou para mim que quando ele tava na segunda série ele tinha 7 anos, ele apanhou dos meninos da quarta série, que no caso tinham 9 anos, 9, 10 anos mais ou menos, por causa de game. Os meninos foram lá e bateram nele, tipo, de soco mesmo. E aí eu perguntei pro Vitor, tá, mas o que você fez? Ele falou assim, eu apanhei, mas eu soquei também. O Vitor sempre foi desaforadinho. Eu sempre tive assim, eu sempre fui meio tranquila em relação a ele, porque eu tinha meio que assim na cabeça, é mais fácil o Vitor fazer o bullying do que ele sofrer bullying. Então, eu sempre meio que direcionei ele a não praticar isso com os outros, entendeu? Porque pelo jeito dele eu meio que sabia que ele é mais espertinho. Mas enfim. E aí eu fiquei sabendo desse episódio que eu não sabia, ele não tinha contado. E olha só o que ele falou pra mim. Ele falou assim: eu não contei porque ia ser pior. Olha só, com 7 anos, gente. Com 7 anos o menino já sabia que se ele contasse pra mim ou contasse, né, pra escola, poderia piorar. Ou ele poderia apanhar mais, porque daí eu ia levar o caso pra escola e aí, sei lá, se os meninos ficassem bravos e, tipo, eu poderia apanhar mais. Ou então, tipo, nada ia se resolver, entendeu? Aqui, tá? Só fazendo um disclaimer, eu não tô levando em consideração casos extremos, casos que a criança realmente ela é afetada psicologicamente, que isso daí causa um rombo, né, no psicológico dela e que ela, tipo, chega a se matar ou sofre agressão física a ponto de, né, acabar sendo, sei lá, assassinada, coisas do tipo assim, tá bom, gente? Eu não tô levando em consideração esses casos extremos, que sim, é real, acontece, e tem que ficar de olho nisso daí, se por um acaso seu filho não for afetado ao ponto dele, né, se matar. Mas assim, tudo gira em torno de você fortalecer o seu filho, fortalecer o psicológico dele, entendeu? Então assim, apoiem as suas crianças, elas aprenderem a se defender. Tá? Não é esse negócio de, mas não pode resolver com violência, Mítico. Pelo amor de Deus. Você prefere que o seu filho apanhe ou que ele bata? Tá bom, pessoal? Então é isso. Fica aí essa reflexão. Se por um acaso você tiver alguma coisa pra falar ou alguma coisa pra compartilhar, deixa aí nos comentários. Esse vídeo vai desse jeito mesmo, sem
edição nenhuma, beleza? E é isso aí. Um beijo pra vocês e até... não se esqueça, se inscreva, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês.